Eu quero que vocês voltem para o capítulo 15 do Evangelho de João. Este é um assunto que tem estado constantemente no meu coração, provavelmente durante 15 anos ou mais. Eu me lembro de voar para a Inglaterra, voar para Londres para pregar em uma conferência Banner of Truth. E pela primeira vez, realmente despertar para a verdade que desejo mostrar a vocês hoje. Eu sabia que estava lá, mas estava abaixo da superfície até aquele voo em particular. Passei horas rastreando uma palavra específica nas escrituras e chegando a uma nova compreensão do conceito de escravo. Escravos de Cristo, que é o tema. E foi alguns anos depois que eu escrevi um livro e eu apresentei este livro à editora e eles não tinham certeza se eu deveria usar o título do livro Escravo. Esse termo está repleto de todos os tipos de expectativas e implicações. E eles tentaram me fazer mudar o título e eu me recusei a fazer isso porque, essencialmente, eu estava descobrindo um disfarce usando a palavra escravo e não iria cobrir a descoberta de um disfarce mudando o título. Então, está disponível e é chamado escravo. Ao chegarmos ao capítulo 15 de João, nos encontramos no cenáculo, na quinta-feira à noite da Semana da Paixão. Esta é a noite em que o Senhor celebrou a Páscoa com seus discípulos. Esta é a última Páscoa autorizada e oficial. A última porque depois da sua morte e ressurreição, o Senhor instituiu uma nova Páscoa, comemorando não o sangue aspergido nas portas para libertar Israel do Egito, mas o sangue na cruz, aspergido pelo Filho de Deus, pela nossa salvação. Esta foi então a Páscoa final. Quando chegamos ao final do capítulo 14, ele está diminuindo. Nosso Senhor ensinou algumas coisas incríveis nos capítulos 13 e 14. Judas já saiu para ir ao encontro dos líderes de Israel, que o pagarão para entregar Jesus a eles. Sua traição é obviamente conhecida por todos nós. Eles levarão suas 30 moedas de prata, vão fazer buracos assim em suas mãos e na sua mente e levar ele a se enforcar. Mas Judas se foi do cenáculo e ao chegarmos ao final do capítulo 14, lemos que Jesus disse: levantai-vos, vamos daqui. Levantai-vos, vamos, porque eles se reclinaram em uma ceia como esta, muitas horas assim, desfrutando daquela refeição, se lembrando da Páscoa e aguardando a morte do nosso Senhor. Eles agora estão caminhando em direção do jardim. Eles estão caminhando em direção ao jardim onde ele será tentado, onde a tentação será tão severa que ele suará como se fossem grandes gotas de sangue. Eles estão caminhando em direção ao jardim onde, junto com ele, para o propósito de oração, eles vão preferir dormir. É muito tarde, havia sido uma longa refeição, e eles estão dormindo quando deveriam estar orando. É o jardim da sua tentação, é o jardim da sua prisão. E na manhã seguinte, após um julgamento falso no meio da noite, haveria a crucificação do Filho de Deus. Enquanto caminham, o Senhor fala com eles do seu amor por eles. Na verdade, ele está dizendo isso a eles desde o início. Esta é realmente uma noite de amor. Do capítulo 13 ao capítulo 17, vocês escutam Jesus. Nos primeiros capítulos, ele está falando com eles. No capítulo final, ele está falando com o Pai sobre eles e nós. Mas o amor está em sua mente. O capítulo 13 começa: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, ele os amou, telos. Ele os amou até o fim, ao máximo, com toda a capacidade do seu santo coração.
Era sobre amor. O versículo 23 diz: estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. No versículo 34 está escrito: novo mandamento vos dou, ele falou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Capítulo 14, versículo 21, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Versículo 23, Jesus respondeu e disse a Judas, não o Iscariotes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No versículo 28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Ele é maior do que eu. Então, quando chegamos ao capítulo 15 e descemos para o versículo 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. E o versículo 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso culmina em sua oração, no capítulo 17, no final da oração dele ao Pai, ele diz, versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. É uma noite de amor. É uma noite de amor. É o legado de Jesus. Entre os capítulos 13 e 17, ele deixa o legado para todos os que pertencem a ele. Ele demonstra a eles o seu amor, lavando os seus pés, se humilhando. Ele concede promessas do seu amor, prometendo a eles paz, alegria, prometendo que o Espírito Santo que viria e residiria neles, justiça, acesso a todos os recursos celestiais, certeza da salvação e vida eterna. Todas essas são promessas de amor. E ele dá ordens, mas há um propósito para essas ordens. O propósito desses mandamentos é que a sua alegria seja completa. A alegria plena é produto da obediência. Isso é o que o versículo 11 do capítulo 15 diz. Se você está procurando alegria além da obediência, não encontrará. Mas o poder por trás de tudo isso e o motivo por trás de tudo isso é o amor. Isso é estranho a qualquer religião na história. Nenhuma religião tem um Deus que ame. Cada religião fabricada é um produto de Satanás, e Satanás é por natureza um odiador e um assassino. O cristianismo se distingue apenas nessa base. Deus é amor. Deus é amor. Deus ama e nos amou quando ainda éramos pecadores. Cristo nos ama e o Espírito Santo derrama amor nos nossos corações. Se você pertence a Cristo, você é amado com um amor divino que deseja derramar sobre você paz e alegria, justiça, todas as riquezas do céu, segurança, conforto e vida eterna. Os seguidores de Jesus estão ligados ao amor dele. Estamos ligados a ele, como li no início deste capítulo, como ramos de uma videira. E o fluir da vida é o fluir do seu amor. Mas eu quero que olhemos esta manhã
nos versículos 12 a 17 em particular. E especialmente em dois termos que descrevem os crentes. Nós os encontramos nos versículos 14 e 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo escravos, significando já não os chamo apenas de escravos. Porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Duas palavras-chave: escravos e amigos. Escravos e amigos. Você acha estranho ler no versículo 14: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando? Experimente isso com qualquer pessoa e veja se isso se transforma em uma amizade. Não é provável. A amizade deve ser uma espécie de relação de equidade e igualdade. A amizade não se define realmente por uma relação de submissão de autoridade. Que tipo de amizade você está comandando? Que você está liderando? Versículo 12. Ele comanda. Versículo 17. Ele comanda. Toda a sua discussão é delimitada por mandamentos e diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Isso nos apresenta a outra parte, que é a parte da servidão. Nós somos escravos e somos amigos. Você diz, bem, isso parece um relacionamento estranho. Na verdade, não. A escravidão era comum no mundo antigo. Era comum até mesmo na história de Israel. Mas era comum no antigo Oriente Médio. Comum no mundo mediterrâneo. E, para muitas pessoas, pode ser o melhor de todos os relacionamentos. Na verdade, sim. Na verdade, havia algumas condições de escravidão que eram tão maravilhosas, tão satisfatórias, e uma bênção tão rica para o escravo, que o escravo escolhia nunca ser liberto. Êxodo 21, ouça o que a Escritura diz. Versículo 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, eu não quero ir a nenhum outro lugar, porque eu amo o meu senhor e eu amo a minha família, então eu quero manter todos nós debaixo do cuidado do meu mestre. Então, o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Vou te dizer uma coisa. Esse é praticamente um relacionamento perfeito. Ter um mestre amoroso a quem você deseja servir pelo resto de sua vida, porque você o ama e sabe que ele se preocupa com aqueles que você ama. Essa mesma declaração é repetida novamente em Deuteronômio 15, versículos 16 e 17. Então, não há necessariamente estigma sobre a escravidão. A Bíblia não a tolera e não a condena, mas a reconhece como uma construção social. Mas regula isso. E o escravo em Israel seria libertado no ano do jubileu, que acontecia a cada 7 anos. Se isso fosse o que ele queria. Mas havia alguns senhores que eram tão amorosos, gentis e generosos, que o escravo queria ser escravo para o resto da vida. E ele tinha um buraco na orelha para indicar esse compromisso. Avance para a época do Novo Testamento e você perceberá que provavelmente 1/5 de todo o Império Romano eram escravos, talvez de 12 a 15 milhões de escravos.
Na verdade, todas as habilidades e todas as profissões envolviam escravos. Não era que eles fizessem tarefas meramente servis. Eles eram professores, artistas, arquitetos e praticavam todo tipo de habilidade. Mas eles eram propriedade, e que a posse, dependendo do tratamento dado pelo proprietário ou não, poderia ser difícil ou poderia ser a maior de todas as bênçãos. Mas se você fosse um escravo amigo, teria o ambiente perfeito. Você tinha acesso. Você tinha um conhecimento íntimo do seu mestre. Ele confiava em você e você também confiava nele. Você era fiel e obediente porque sabia que ele se importava com você. Um tanto íntimo. Aumente isso até o nível mais alto. O governante tinha escravos. César, o imperador, tinha escravos. A história nos conta que eles tinham escravos que os conheciam mais intimamente do que qualquer nobre ou político, senador ou qualquer outra pessoa. O mais provável é que eles conhecessem mais intimamente o governante do que suas esposas e às vezes até mesmo seus filhos. Eles eram aqueles que tiravam suas sandálias à noite, tiravam seu manto. Eles conheciam seus desejos mais pessoais, suas fraquezas, seus pontos fortes. Eles conheciam suas ambições, suas esperanças, suas alegrias. Seus escravos eram seus amigos mais íntimos. Eles sabiam mais sobre ele do que qualquer um sabia. O escravo era íntimo do mestre. E quando o amo amava o escravo, havia um vínculo de serviço e amizade que era único. Em 1869, havia um compositor de hinos que viu isso nesta passagem e escreveu as seguintes palavras: Ó Jesus, prometi servi-lo até o fim. Esteja sempre perto de mim, meu mestre e meu amigo. Não temerei a batalha, se tu estiveres ao meu lado. Nem me desvarei do caminho, se aquele quiser ser meu guia. Ó Jesus, tu prometeste a todos os que te seguem, que onde estiveres na glória, lá estará o teu escravo. E Jesus, eu prometi servir a ti até o fim. Ó, dê-me graça para seguir meu mestre e meu amigo. Esse hino celebra a comunhão íntima. Ele celebra a proteção. Não temerei a batalha se o Senhor estiver ao meu lado. E orientação e recompensa. Ó, deixa-me ver as tuas pegadas. Termina. E nelas planto as minhas próprias. Minha esperança de seguir devidamente está em tua força somente. Ó, guia-me, chama-me, puxa-me, sustenta-me até o fim. Então no céu receba-me, meu mestre e meu amigo. É incrível que Jesus nos chame de amigos. Amigo é a palavra philos. O verbo filial significa ter afeto por amar, é para amar. E aprendemos algo sobre a intimidade de sua amizade. Veja o versículo 15 de novo. Em que sentido um escravo pode ser chamado de amigo? Bem, normalmente o escravo não sabe o que o seu mestre está fazendo, ele não tem acesso a informações privilegiadas. Você diz a um escravo, vem aqui e vai lá. Mas a diferença é, tenho-vos chamado amigos, eis o motivo. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, sem segredos. Incrível. Não há segredos
Cristo não guarda segredos dos seus escravos, porque eles são seus amigos. Esta é uma escravidão que é marcada pelo carinho. Versículo 12. Vos amei. Marcado pela salvação. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Isso é marcado por revelação. Tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Isso é marcado pela eleição. Versículo 16. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Marcado por comissão. E vos designei para que vades e deis fruto. Marcado pela fruição. E o vosso fruto permaneça. E marcado por provisão. A fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso é um tanto opressor, não é? Essa amizade envolve afeto, salvação, revelação, eleição, comissão, fruição e provisão. Isso é quase o suficiente para tirar o fôlego. Pensar que você tem um relacionamento com Jesus Cristo definido dessa maneira. Verdade, essa verdade é impressionante, impressionante. Vivemos em um mundo perigoso, acho que sabemos disso. Existem perigos mortais ao nosso redor, tanto material quanto espiritualmente. Nós precisamos de um mestre que possa nos proteger, fornecer tudo o que nós precisamos e nos amar ao longo do caminho até a glória. Agora eu vou dizer algo que você provavelmente não sabe. O termo mais comum no Novo Testamento para cristãos é escravo. Está certo. É o termo mais comum no Novo Testamento para cristãos. E a propósito, Jesus tem mais escravos do que qualquer pessoa. Então é melhor começarmos a derrubar as estátuas. Ele é o Senhor de todos os que pertencem a Ele. Tendo dito isso, então, esta é apenas a introdução. Você pode começar a me cronometrar agora. Vamos recuar nessa passagem por um minuto. Qual é a verdade fundamental, a realidade fundamental, a doutrina central que distingue o absoluto do cristianismo? Qual é a nossa confissão comum? Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. 1 Coríntios 12, 3, Paulo diz, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo regenera um coração, esse novo coração confessará Jesus como Senhor. Você que está junto da Grace Church há algum tempo, sabe que tentei enfatizar o senhorio de Cristo por décadas e décadas e décadas. Porque há tão pouco interesse, mesmo na igreja, no senhorio de Cristo. Foi substituído pela ideia de um relacionamento pessoal com Jesus. A propósito, todos têm um relacionamento pessoal com Jesus e com a maioria não é muito bom. Ele será o juiz deles. Dizer que alguém tem um relacionamento pessoal com Jesus é muito vago. O que você precisa dizer é, Jesus é o Senhor e eu sou o seu escravo, o objeto do seu amor. Esse é um entendimento do cristianismo centrado em Deus, não centrado no homem. Jesus disse em João 13:13, vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ser cristão é confessar Jesus como Senhor, em total dedicação, a submissão obediente a Ele e à sua vontade. De novo, de volta ao capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor eu permaneço. Ouça, você é obediente ao Filho como o Filho é obediente ao Pai. A verdadeira realidade do senhorio de Cristo é constantemente
obscurecida porque é muito exigente. Muito exigente. O fato de que Jesus é o Senhor é claro. Ou seja, Efésios capítulo 1, uma passagem que vimos há algumas semanas atrás. O apóstolo Paulo nos diz a respeito do Senhor Jesus Cristo, versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. Ele é a cabeça de todas as coisas, ele é o Senhor do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quando ele ressuscitou dos mortos, em Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz, Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não é o nome Jesus, é o nome Senhor. É o título Senhor. Kurios. Kurios é uma palavra grega e aparece 747 vezes no Novo Testamento. O que isso significa? Aquele que tem poder, aquele que tem propriedade, aquele que tem direito absoluto de comando. Isso é Kurios. Tem um sinônimo. O sinônimo em grego é déspotas, da qual obtemos a palavra em inglês déspota. Kurios é um governante soberano, déspota é um governante absoluto. E no versículo 4 de Judas, Judas reúne tudo quando ele diz, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Déspota e Kurios. Palavras extremamente poderosas. O nosso Senhor é referido 92 vezes no livro de Atos. 2 vezes ele é chamado de Soter, Salvador. 90 vezes ele é chamado de Senhor. E ele é chamado Senhor para designar o seu governo absoluto. Domínio absoluto. Ele é um dono de escravos. E qualquer negação disso é heresia. Heresia. Eu tentei ajudar as pessoas a entender isso no livro O Evangelho segundo Jesus, O Evangelho segundo os Apóstolos, O Evangelho segundo Paulo e outros livros. As pessoas parecem ter medo de chamar outras pessoas para se submeterem ao senhorio de Cristo. O Senhor não existe para cumprir o que você deseja, mas para que você se curve a Ele como Senhor. Isso fica bem claro nas palavras dele no familiar capítulo 9 de Lucas. E eu sei que vocês conhecem esta parte das Escrituras, mas é algo que nós devemos proclamar amplamente quando nós evangelizamos as pessoas. Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, você quer ser um seguidor de Jesus? Isso vai exigir mais do que uma pulseira. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo. Literalmente, sua vontade, ambição, planos, desejos. Cristo não quer entrar na sua vida para te dar o que você deseja. Ele entra na sua vida para ordenar que você faça a vontade dele. Pois quem quiser salvar a sua vida, se você está apenas tentando se agarrar à sua vida e ver Jesus acentuado com algumas faxinas e pinceladas, você perderá a sua vida. Por outro lado, quem perder a vida por minha causa, esse
a salvará. Que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? De que adianta mergulhar na mentira do evangelho da prosperidade e pensar que vai adquirir tudo o que deseja e perder sua alma para sempre? Como é possível que não entendamos esta verdade? Na linguagem de Lucas 6,46, por que chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Esta é uma decisão muito forte. Jesus é Senhor. Se Ele é o Senhor e o Mestre soberano e absoluto, o que isso nos torna? Escravos. A palavra grega é doulos. Doulos. É usada 130 vezes no Novo Testamento. Significa apenas uma coisa: escravo. Não é ambíguo. Não significa servo. Existem 6 outras palavras gregas que significam servo e elas matizam a ideia de serviço de maneiras diferentes. Significa escravo e nunca significa outra coisa. Bem, o que queremos dizer com escravo? Alguém que é propriedade? Alguém que não tem direitos próprios, mas outra pessoa tem que defender sua causa? No Império Romano, o escravo não podia dar testemunho no tribunal. Ele não tinha direitos legais, nenhuma posição legal, não podia possuir nenhuma propriedade, não tinha liberdade e nem autonomia. Essa é uma definição perfeita de cristão. Você não tem direitos próprios de reclamar de Deus. Você não tem um status legal com Deus que possa fazer com que Deus o beneficie de alguma forma. Você precisa de um advogado. Você tem que ter alguém aceitável a Deus. Um homem livre que venha em seu lugar. E esse, é claro, é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. O que significava ser um escravo? Doulos, de acordo com o léxico, é tão inequívoco e autocontido que é uma palavra para a qual é supérfluo dar exemplos, porque claramente significa escravo. O que isso nos diz? Escravos foram escolhidos, foram comprados, foram possuídos, foram cuidados, e no caso do Senhor, amado, protegido, esbanjado com riquezas celestiais. No entanto, quando você vai para a sua Bíblia em inglês, e não importa qual a tradução que você tem, há cerca de 20 traduções em inglês, você não vai achar onde está a palavra doulos, porque há um encobrimento. A única vez que os tradutores do Novo Testamento, em todos estes, com muito poucas exceções, traduzem doulos como escravo é quando está realmente falando sobre um escravo. Ou metaforicamente, como Romanos 6, um escravo do pecado ou um escravo da justiça. Mas sempre que doulos é usado para falar de um cristão, é traduzido como servo ou serva. Por que eles fizeram isso? Por que eles fizeram isso? Remonta às primeiras traduções inglesas, quando a escravidão era uma coisa horrenda. Tudo o que eles podiam pensar era em alguma pessoa acorrentada. Então eles detestavam traduzir doulos como escravo. Havia muito estigma. Eles inventaram, então, uma palavra, servo, ou simplesmente usaram servo, enfim.
E, consequentemente, eles roubaram esta tremenda verdade de geração após geração de cristãos. A propósito, os estudiosos da língua da Universidade de Seminário de Mestrado terminaram os Provérbios e Salmos e o Novo Testamento em uma nova tradução chamada The Legacy Standard Bible, que irá traduzir doulos, escravo, todas as vezes. Eles estão trabalhando agora no Antigo Testamento, uma tarefa incrível. Nosso Senhor disse em Mateus 6,24, ninguém pode ser escravo de dois senhores. Agora, se apenas dissermos, ninguém pode servir a dois senhores, sim, você pode. Alguns de vocês têm 2 empregos, alguns de vocês têm 10 chefes, alguns de vocês todos são chefes, todos no seu prédio são chefes. Você pode servir a muitas pessoas, mas não pode pertencer a mais de uma. Um servo trabalha para alguém. Um escravo é propriedade de alguém. Isso é o que significa seguir a Cristo, negar a si mesmo, tomar sua cruz. O que isso significa? Esteja disposto a morrer todos os dias por seu mestre. Tome a sua cruz. Não significa ter dificuldades na vida. Na verdade, Jesus estava dizendo, isso pode custar sua vida. Então você tem que calcular se vale a pena e depois me seguir. O que significa, faça o que eu digo. Volte a Lucas 9 por um momento. E ao versículo 57. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse, seguir-te-ei para onde quer que fores. Eu quero ser um seguidor de Jesus. Jesus lhe disse, bom, venha porque você vai ficar rico. Não é isso que está escrito. Mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ao outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Você diz, bem, isso parece razoável. Não, seu pai não estava morto. Ele queria ficar pela casa até que o pai dele finalmente morresse para que ele pudesse receber a herança, então ele iria seguir. Mas Jesus então insistiu, deixa os mortos o sepultar, os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Deixa eu ir e levantar algum recurso. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso é o que significa negar a si mesmo. Siga Cristo. É um abandono total para servir Ele. Este é um conceito tão desafiador que no 13º capítulo de Lucas, e alguém lhe perguntou no versículo 23, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. É uma porta estreita, é tipo uma catraca, e você não pode carregar a sua bagagem por uma catraca. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão, não serão capazes. Capítulo 14, ele ainda está tentando fazer com que eles entendam isso. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É uma vontade de abandonar tudo. João 12, Jesus disse, até a sua própria vida. Este é o apelo à salvação. Abandono de tudo para seguir Cristo. A linguagem do Novo Testamento apoia isso. Paulo diz, você foi comprado por um preço. Pedro diz, você foi comprado com sangue precioso. Na verdade, olhe por um momento no livro de Atos.
capítulo 2. A profecia de Joel, como a pregação de Pedro no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, continua no versículo 17, e assim disse o profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos até sobre os meus escravos. Escravos, esta é a palavra. E sobre as minhas escravas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Em Atos capítulo 4, versículo 19, mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Eles sabiam onde deveria estar a fidelidade deles. Vá para o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus escravos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Os apóstolos Pedro e João reconheceram que eram escravos. Você não vê isso aí porque uma palavra foi inventada para substituir o estigma da palavra escravo. Os apóstolos ficaram felizes por se intitular escravos de um Senhor tão amoroso. Capítulo 16, apenas mais um de Atos. Versículo 17, seguindo a Paulo e a nós, esta mulher, esta escrava, clamava dizendo: estes homens são escravos do Deus Altíssimo. Até mesmo uma escrava possuída por demônios sabia disso. Eles eram escravos. Eu não tenho tempo para mostrar a vocês todas as passagens que indicam isso, mas elas estão em todo o Novo Testamento. Como eu disse, a palavra escravo aparece 130 vezes. Colossenses capítulo 1. Epáfras, nosso amado co-escravo. Nosso amado co-escravo. Não é servo, escravo. No 4º capítulo, novamente, acho que é o versículo 12, Epáfras, um escravo de Jesus Cristo. Ele ligou 2 vezes. Talvez uma realização mais impressionante, e há muitos outros usos para escravo, exceto o livro de Apocalipse. Acabei de salientar que no livro de Apocalipse nós somos identificados como escravos. É realmente notável. Não vou passar por tudo isso, mas onde quer que você veja servo, ou talvez serva, você precisa olhar para trás e ver se não é escravo. Deixa eu mostrar alguns. Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem a terra, nem o mar, nem as árvores até selarmos. Versículo 3, na fronte os escravos do nosso Deus. Esses são os crentes do tempo vindouro da tribulação, que são identificados como escravos. No capítulo 10 do livro de Apocalipse, versículo 7. Nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus escravos, os profetas. Eles eram escravos. Capítulo 11, versículo 18. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus escravos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Quer você esteja falando sobre o Antigo Testamento, Novo Testamento, crentes em todos os períodos de todo o tempo na história da redenção, eles são todos sempre escravos. E no capítulo 19... a proclamação da volta de Cristo. Aleluia! Versículo 1. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus escravos. Mesmo no tempo do fim,
quando Deus destrói o sistema mundial, ele identifica o seu povo como escravos. Veja o versículo 5, saiu uma voz do trono, este é o céu, exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus escravos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Capítulo 22, estamos no céu. Somos promovidos da escravidão lá? Não. Capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro. Os seus escravos o servirão, contemplarão a tua face e na sua fronte está o nome dele. Escravos foram marcados, vocês sabiam disso? Você será marcado eternamente como um escravo de Cristo. Versículo 6. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus escravos as coisas que em breve devem acontecer. Os anjos trouxeram as visões do Apocalipse para nós, seus escravos. E quando chegarmos à glória eterna, entraremos totalmente em nossa amorosa escravidão a Cristo. Romanos 1, Paulo se autodenomina escravo. Filipenses 1, ele se autodenomina escravo. Tito 1, ele se autodenomina um escravo. Tiago chama a si mesmo de escravo. Pedro se autodenomina escravo. Judas apresenta sua epístola se identificando como escravo. Apocalipse 1:1 apresenta João como um escravo. Todo aquele que está em Cristo é um escravo. O que isso significa? Fomos escolhidos. Fomos comprados, somos propriedade, fomos submetidos, somos dependentes, somos disciplinados por um mestre amoroso. Temos poderes, fomos avaliados, somos recompensados, estamos protegidos. Você diz, eu não sei se eu posso lidar com isso. Não sei se posso me ver como um escravo. Bem, deixa eu dar um bom exemplo que você pode tentar seguir. Filipenses capítulo 2. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso está falando sobre humildade. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aqui está o seu exemplo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Doulos. Você não é bom demais para ser um escravo. Jesus não era muito bom para ser um escravo. Ele era um filho que se tornou um escravo. Somos escravos que se tornam filhos, certo? Ele foi um filho que se tornou escravo, para que nós, escravos, pudéssemos ser filhos. Como Jesus manifestou essa escravidão? Ele disse, eu só faço o que o Pai me diz para fazer. Eu só faço o que o Pai me mostra, tudo através do Evangelho de João. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. A propósito, você é um escravo. Se você não é um escravo de Cristo, você é um escravo do pecado. Você não é livre. Escolha o seu mestre. 1 Pedro 2,16. Pedro nos descreve como escravos de Deus. Somos escravos. João 1,12. Somos escravos. Que não são apenas amigos, somos escravos que se tornaram filhos, co-herdeiros de Cristo. Cristo foi um filho que se tornou escravo e foi glorificado. Somos pecadores que se tornam escravos, que se tornam filhos, que são glorificados.
Eu quero mostrar uma coisa a vocês em Lucas 17 e vou encerrar com isso. Embora tenha muito mais que eu gostaria de dizer. Isso é o que o pregador diz quando o conteúdo acaba. Eu sei que vocês não acreditam nisso, mas este é um lugar tão maravilhoso. Lucas 17. Versículo 7. Jesus diz: qual de vós, tendo um escravo, e aqui é traduzido como escravo porque se trata de um escravo real, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa. Quem vai fazer isso? Alimentar o escravo primeiro? E que antes não lhe diga: prepare-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Afterward, you may eat and drink. Ele não agradece ao escravo porque ele fez as coisas que lhe foram ordenadas, certo? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos o quê? Inúteis. O que você ouve nessa música? Ele é digno. Nós somos indignos. Fizemos apenas o que deveríamos ter feito. E qual é o benefício disso? Qual é o fruto disso? Alegria? Alegria total. Alegria total. Agora eu sei que vocês vão querer uma cópia da Legacy Standard Bible quando ela for lançada na conferência de pastores, para que vocês vejam esta palavra onde ela está, e isso transformará totalmente a compreensão de vocês do que é ser um cristão. Se você está procurando uma igreja, faça uma pergunta. Ela está cheia daqueles que confessam Jesus como Senhor e a si mesmo como seus escravos dispostos, amorosos e obedientes? Fomos escolhidos. Nós somos escolhidos. Fomos capturados. Fomos comprados. Nós fomos adquiridos. Recebemos todos os recursos do céu. Temos o Espírito Santo habitando em nós. Temos a promessa da vida eterna e de sermos co-herdeiros com o próprio Filho de Deus, participando de toda a sua herança e glória. Por que ele nos esbanja com isso? Porque o nosso mestre é motivado por amor divino infinito. Porque Deus, o quê? Amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Um dia, de acordo com Mateus 25, 21, você estará diante dele e ouvirá: muito bem, bom e fiel escravo. Lição aprendida. Vamos orar. É simplesmente impressionante pensar sobre isso e perceber que somos tão indignos, vendidos como escravos do pecado, escravos que têm iniquidade, transgressão, incapazes que não querem ser obedientes ao Senhor. O Senhor nos pegou, nos apegou, nos escolheu, nos regenerou, nos justificou e agora está nos santificando para que possamos ser escravos úteis. E que escravidão deliciosa! O Senhor atende a todas as necessidades. O Senhor fornece todos os recursos.
O seu amor nos dá todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos tudo o que precisamos e muito mais. Nem mesmo começamos a acessar as riquezas que são nossas. Não temos por que não pedimos. Deixamos tantos tesouros no céu que poderiam ser depositados em nossa vida se fôssemos mais fiéis, obedientes e fervorosos. E ainda assim, em nossa indignidade, o Senhor achou por bem se apegar a nós para nos proteger e nos levar à glória. E nos tornar perfeitos como seu Filho, para compartilhar sua herança eterna, para isso tudo ser esbanjado através de nós para todo sempre. Felizmente reconhecemos a Ti como nosso Senhor e somos muito gratos por sermos seus amigos, amigos íntimos, que conhecem tudo, porque o Senhor não escondeu nada. Temos a sua mente, temos a mente de Cristo, conhecemos o nosso Mestre muito bem e sabemos que o Senhor nos ama e deseja apenas o melhor para nós. E o Senhor está realmente trabalhando juntamente para isso. Por causa desse amor, que possamos retribuir esse amor em alegre obediência. Oramos em nome de Cristo. Amém.